das irmãs. Glória! Louvado seja Deus, Santo de Israel. Então, vamos ouvir então os varões que vai estar louvando ao Senhor. E o grupo vão se preparando, não se esqueça, senão hoje não vai ter como não. Hoje já está já estourado já. Hoje, infelizmente, vai ficar algum para trás. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus. O grupo de varões Ebenezer cumprimenta a amada igreja. Boa paz, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Deus de maravilha!
de jovens, das irmãs? Glória a Deus. Pode ser. Grupo das irmãs Glória. estará louvando ao Senhor. Vamos receber a serva de Deus com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. Glória. Oh, glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Grupos de irmãs fruto do Espírito cumprimenta a amada igreja. Louvado Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, Deus amado. Louvado seja Deus. Ó glória! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei, pelo sangue derramado
Oh, aleluia, glória a Deus. Grupo de irmãs, fruto do Espírito, agradece a oportunidade. Louvado seja Deus. Glória. O grupo de jovens, junto com os adolescentes, vai estar louvando o santo nome do Senhor Jesus. Vamos receber o grupo com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória. Aleluia! Glória. Aleluia. Oh, glória! Grupo de jovens e adolescentes cumprimenta a igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, aqui nessa noite. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver a tua glória. Queremos mais de ti. Queremos ver teu milagre, Senhor. Preciso tanto de uma chance. Aqui no chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Clame pelo filho de Davi aqui nessa noite. Ele está aqui para te atender e te ouvir, meu amado. Ele amando olhar pro céu, contemplar a beleza do meu Deus. Diferente da atitude de homem. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé.
grupo de jovens e adolescentes agradece a oportunidade. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Glória. O grupo das crianças também vai estar louvando ao Senhor. Vai estar adorando a Deus nessa noite. Louvado seja Deus e a palma engrandece o nome do Senhor. Glória. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Vem mais pra cá, vocês. Aleluia! Glória! O grupo de crianças está na igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. tenho que agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero pedir aos irmãos para se pôr em pé, mas está passando aqui para o pastor Carlos, está dando continuidade. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem alegres para o Deus de tudo. Glória. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, irmão. Vamos dar uma oportunidade para o
O irmão Eliezer está louvando o nome do Senhor e as palmas bem alegres para Jesus. Amém. Aleluia! Amém, meus irmãos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pode bater as palmas bem alegres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tenho lido na bela cidade, situada no reino de Deus. A muralha com jaspe luzente, e julgada com lauros trovões. Bem no meio da praça escondido da vida de glória eterna, a metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos grandes palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os santos fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Em tristeza, em dor, nem velhice, veremos no lar paternal. Mas metade da glória celeste jamais se comparou ao mortal. Jamais se comparou ao mortal. Jamais se comparou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se comparou ao mortal. Aleluia. Só uma parte do hino, meus irmãos, que eu não sei o hino decoro inteiro. Mas é isso, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Convido os irmãos a se colocar de pé, né? Estamos alegres, né, irmão? Contentes, né? Com tudo que Deus tem feito, né? Que mesmo nas adversidades, a gente tem visto as mãos de Deus estendidas sobre a nossa vida, né? E estar aqui, como diz o diácono Cisto, é um milagre, uma satisfação para a nossa vida, amém? Quem está contente com Jesus, diga amém. Então levante as tuas mãos, vamos fazer um instante de oração. Vai receber o homem de Deus, pastor Jonas, que vai estar nessa noite, né? Incumbido da palavra, né, irmãos? E abençoar a nossa vida. Quem crê que vai embora abençoado daqui, diz glória a Deus. Aleluia! Então vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, por esse dia, meu Deus, que foi tão corrido, mas o Senhor me ajudou, meu Pai, pela vida deste irmão, desta irmã, desta criança, Pai, deste jovem, deste adolescente, oh, meu Pai, pela vida do pastor, da esposa, do filho, pela minha família. Eu agradeço, Senhor, pela família de cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Alcança a todos agora, dá vitória. Usa o teu servo mais uma vez. Fala conosco, meu Deus, com poder. Porque nós viemos, Pai,
não tem outro objetivo senão adorar o teu nome e ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Aproveitando que a igreja está em pé, dê a sua melhor salva de palmas para Jesus. Recebeu o Pai. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tem a paz de Cristo? Quem tem a paz de Cristo no coração? Jesus está nesse lugar, né, irmãos? Você sente a presença de Jesus aqui? Quem sente a presença de Jesus aqui? Segure assim as suas mãos levantadas. Segure as mãos levantadas. Aleluia. Ligue o teu pensamento com Deus. Cante assim comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova meu coração, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Abra a janela dos céus nesta noite para derramar tua graça, unção e poder sobre a vida do teu povo. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. A minha família está nas tuas mãos, a família de cada irmão, de cada irmã aqui presente está nas tuas mãos também. Oh meu Deus, vai confirmando a vitória por excelência na nossa família. Meu Deus e meu Pai, vai ungindo a mesa da oração, os pedidos de oração, vai ungindo cada propósito, vai ungindo cada sonho, cada objetivo, vai ungindo esta igreja, Senhor, aleluia, com a unção da vitória, com a unção do milagre, vai despertando o teu povo, vai renovando o teu povo, vai enchendo o teu povo do teu Espírito Santo e vai confirmando a tua grande bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Quem ama a palavra de Deus, diga amém, Jesus. Já abra sua Bíblia, vamos meditar. E eu preciso muito da tua atenção para que você possa compreender, entender a mensagem de Cristo nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número, aleluia, 2. Atos, capítulo de número 2. E o versículo é o de número 39. Eu quero desde já agradecer a cada irmão, a cada irmã aqui presente nesta. Deus seja louvado pela tua vida, tá?
os pastores aqui à minha retaguarda. Deus abençoe a vida dos senhores. Deus abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens. Deus abençoe esta igreja de modo geral. Atos capítulo 2 e verso 39. Eu quero falar, aleluia, Rogério, coqueiro do Espírito Santo. Irmão Geraldo, pai, qualquer um. Espírito Santo, quem ama o Espírito Santo? Atos capítulo 2 e verso 39. Encontraram? Digo amém. Está escrito assim, ó: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Amém? Só até aí, reverendo Marcos. Levante a mão, pede para Jesus falar contigo. Senhor, tua palavra foi lida, Senhor. Fala conosco, que haja o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida nesta noite, que haja o derramar do teu Espírito Santo sobre a nossa vida nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, fala conosco e confirma a grande bênção, a grande vitória em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte, né? Aleluia! Irmãos, preste muita atenção. Agora, por favor, não converse, não ande, só se for na última circunstância mesmo, Kennedy, porque é o momento mais precioso do culto, que é o momento da palavra de Deus, irmão. Eu disse que o texto, a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados e queridos irmãos, que não é uma força ativa, mas é uma pessoa. A Bíblia Sagrada diz que são 3 os que testificam no céu: o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O texto sagrado que nós lemos aqui, ele faz parte de uma pregação, de uma mensagem do apóstolo Pedro, após o cumprimento da promessa de Jesus de que derramaria o seu Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que, por causa do mover do Espírito Santo, muitas pessoas se dirigiram até o cenáculo para ver que movimento era aquele que estava acontecendo. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro aproveita a circunstância, a situação, prega a palavra de Jesus, a palavra do reino. Quase 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo, ao evangelho, após a pregação de Pedro. E na pregação de Pedro, aí Pedro fala que a promessa do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, ele vai dizer, é para vós, para aqueles que estavam ouvindo aquela pregação, para os vossos filhos, para os que estão longe, e para todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Quem aqui foi chamado por Deus? Aleluia! Então a promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para cada um de nós. Promessa é para cada um de nós. E nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, aleluia, que a Bíblia Sagrada diz, primeiro, Espírito Santo como selo. Como selo. Se acompanhar, acompanhe comigo. Efésios capítulo de número 1. Acompanhe. Efésios capítulo de número 1. E o verso, Efésios capítulo de número 1 e verso 44. Isso mesmo? Perdão. Verso de número
13. Diz assim o texto sagrado: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então preste atenção. Primeiro, quando nós, Daniel, ouvimos a palavra, o evangelho, Gustavo, e arrependemos dos nossos pecados, convertemos-nos dos nossos maus caminhos e recebemos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma, nós recebemos o quê? O Espírito Santo da promessa como selo. Como selo. Para que este selo? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, quer ver? Romanos capítulo de número 8. Acompanhe comigo. Romanos capítulo de número 8. Diz assim, verso de número 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Você está vendo? Se alguém, vou repetir, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, ou não pertence a Jesus. Então deixa eu explicar de novo. Arrependeu dos pecados, converteu dos maus caminhos, recebeu Cristo como Salvador. Está dizendo que nós recebemos o Espírito Santo como selo, marca de Cristo na minha e na tua vida. Está dando para você olhar, entender? Diga glória a Deus. O céu olha e nos identifica como filho de Deus. Se tudo você compra não tem a marca da guitarra, marca da mesa, marca do frango, marca, tudo tem marca. E o cristão também tem a marca de Cristo na vida, que é o Espírito Santo, o selo. Está dando para você entender? Diga agora, Deus. Se você ler, quer ver? João, capítulo 21, se não me falha a memória, diz assim o texto sagrado. João, glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga glória a Deus. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. E dizendo-lhe isto, mostrou-lhe as mãos e o dedo, e o lado, dizendo, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer assim, no verso 22: recebei o Espírito Santo. Aqui não era o derramamento do Espírito Santo, mas era o Espírito Santo como selo, para mostrar: esses são meus. Está dando para você entender? Se ainda não recebeu o Espírito Santo, vou repetir de novo, aceita Cristo, recebe Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua alma, porque nós lemos aí em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 9: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não tem a marca de Cristo, não tem o selo de Deus. E aí, se você ler lá em Efésios, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz primeiro que o Espírito Santo ele nos foi dado como selo, e depois a Bíblia Sagrada fala assim,
e como penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é garantia. Garantia. Eu vou, mas eu estou deixando o meu espírito como garantia de que eu volto para buscar vocês. Está dando para quem crer que Jesus vai voltar? Entendeu? Então, o primeiro passo, ter o Espírito Santo como selo, que nos identifica como propriedade peculiar de Cristo. Tu não é propriedade de pastor, tu não é propriedade de igreja, viu? Tem pastor que acha que a igreja é dele. Já vi pastor vender a igreja com a porteira, com a porta fechada, com os membros e tudo. Eu já vi. Eu quero tanto da igreja e tem 70 mesmo, tacar o cuscuz. Entende? No outro dia o pastor fulano já saiu, eu já tomei posse. Pastor não tem igreja, a igreja é de Cristo. Quem é o dono da tua vida é Jesus de Nazaré. E ele está dizendo assim, ó, aleluia, que nós temos, é necessidade, nós temos o selo do Espírito Santo, aleluia, que nos identifica como igreja de Cristo, e é o penhor, a garantia. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês e levar vocês para mim. Oh, glória! Mas você sabe o que Jesus falou? Jesus foi quem falou sobre o Espírito Santo. Jesus foi quem falou com o Espírito Santo. Aliás, olha só o que João escreveu. João vai dizer assim, ó: eu vos batizo com água, para quê? Para o arrependimento. Mas o que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar, aleluia, as alparcas dos seus pés, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Aí já não está falando de selo, está falando de um revestimento que todo cristão também tem que buscar. Tem que buscar. Por que eu estou falando isso? Irmãos, antigamente, irmãos, era quase que comum, na maioria dos cultos, você ver alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Está entendendo? Era quase comum você ver alguém sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, e começar a falar em novas línguas, em línguas dos céus. Isso era comum nos cultos. E hoje está tão difícil de se ver, não é? Por quê? Porque as pessoas já não buscam mais o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, ele vai dizer assim, ó, veja só, Jesus foi quem prometeu. Abra sua Bíblia, João, capítulo de número 16. Ó, João, capítulo 16, e verso de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Você está vendo o que Jesus falou? Convém que eu vá, é necessário que eu vá. Até porque Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele estava num corpo limitado, sim ou não? Jesus aqui nessa terra, num corpo físico, num corpo humano, ele era onisciente, onipresente. Não. Estava num corpo limitado, num corpo físico. Ele está dizendo assim, ó, convém que eu vá. E na oração que ele faz de João, capítulo 17, verso de número 4, ele vai dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo.
Está vendo aqui? Antes que o mundo existisse. Porque quando ele veio, ele esvaziou-se de toda a sua glória e recebeu um corpo físico ilimitado. E agora ele está dizendo assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E ele está dizendo assim: ó, é necessário, convém que eu vá, porque se eu não vier, se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador não virá a vós. Mas ele vai dizer assim, João capítulo de número 14, vamos ler, capítulo de número 14, diga glória a Deus. Ó, verso de número 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você está vendo? Está dizendo necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não, o Consolador não vem, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, eu vou rogar ao Pai, aleluia, e Ele vai enviar o Espírito Santo Consolador para que fique sempre convosco, diz a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. E aí ele vai dizer assim, João capítulo 14 e versículo de número 26, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. Primeiro, o Espírito Santo é professor, é ele que ensina, é ele que ensina. O cristão tem que ser dirigido pelo Espírito, tem que ser guiado pelo Espírito, tem que andar em Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele continua dizendo assim, ó: oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. João capítulo de número 16, João capítulo de número 16 e versículo de número 26, ó: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai enviar, aquele Espírito da verdade que precede do Pai, ele testificará de mim. Está vendo? O Espírito Santo, ele fala de quem? Ele fala de Cristo. Ele fala de Cristo. E alguém guiado pelo Espírito Santo, o seu prazer é falar de quem? É de Cristo. É de Cristo. Você está entendendo? Então, desculpe, mas tem que falar. Pessoas às vezes que abrem a boca, ó, e não sai nada de Cristo, só palavrão, só piada, só coisa que não edifica. Desculpe, não tem o Espírito Santo. Está dando para entender? Diga agora a Deus. O Espírito Santo falará de mim. Ó o verso 27: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O Espírito Santo fala dele, e aquele que tem o Espírito Santo também fala de Cristo Jesus. Você está entendendo? Quem está entendendo o mistério? A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, a palavra do Senhor, ela vai dizer que o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. João capítulo de número 16, ó, João capítulo 16 e verso 13: mas quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quem há de vir? Jesus. Você está vendo? Jesus, ele fala só do Pai, só de Cristo, só de Cristo. Só que a ordem de Jesus para os seus discípulos, a ordem de Jesus para os seus discípulos foi esta. Olha o que diz o texto, Lucas capítulo de número 24, verso 40.
Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Entendeu? Lá em João capítulo 20, eles receberam o selo. E aqui Jesus está dizendo assim, ó, fica lá que vocês vão ser revestidos de poder. E esse poder que nós precisamos. Desse poder que nós precisamos. Só que ele fala, ficai na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém. E aí, se você ler Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 1, diz assim o texto sagrado, glória a Deus, glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo de número 7, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que diz respeito ao reino dos céus. Você está vendo? Então, presta atenção. Jesus, após a sua ressurreição, a Bíblia Sagrada diz que ele se apresentou-se vivo para os seus discípulos no espaço de quantos dias? 40 dias. Ele morreu na Páscoa. A festa do Pentecoste acontecia quantos dias depois da Páscoa? Alguém sabe? 50 dias. 50 dias. Então, dá para entender que os discípulos, eles foram para Jerusalém como o Senhor havia ordenado, se você ler em Atos dos Apóstolos. Aleluia, diga glória a Deus. Versículo 12. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo. Você está vendo? Jesus aparece para ele no monte das Oliveiras e fala assim: mas a vós não pertence a saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ali, Jesus, ele é elevado às alturas, ele é recebido no céu em glória. E ele sai do monte das Oliveiras e caminha até o cenáculo, a distância de o caminho de um sábado, aproximadamente 900 e poucos metros, não dá 1 quilômetro. Sai dali, eles vão para o cenáculo fazer o quê? Buscar a presença do Espírito Santo. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E para nós recebermos essa presença do Espírito Santo, aleluia, nós precisamos buscar em orar. Irmão, não tem coisa melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Não tem coisa melhor. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, numa vigília, a vigília acabou e eu fiquei mais ou menos umas 2 horas depois que a vigília terminou, falando em mistério, e não conseguia parar. Saí da vigília, entrei no carro do meu pai e fui até em casa, aleluia, sentindo arrepio do Espírito Santo e falando em mistério. E aí, aleluia, vou chegando em casa, eu não vi a hora de chegar no próximo sábado para estar na vigília de novo, para receber mais do Espírito Santo. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. É uma ordem que Jesus ele fez para mim e para você. Vai ser assim, quer ver? Efésios. Oh glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios. Quem está entendendo a mensagem, diga amém, Jesus. Efésios capítulo de número 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Qual que é a ordem de Deus, irmãos? Qual que é a ordem?
é para que você, nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Duas coisas distintas. Primeiro, selo, que mostra que nós somos família de Cristo, propriedade de Cristo. E depois, poder, revestimento, virtude. O que é virtude? Poder, autoridade. Para que essa autoridade, pastor? Aleluia. Para nós vivermos o plano de Deus na nossa vida nesta terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas não tem como o Espírito Santo ser derramado na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, aleluia, se não tiver oração, se não tiver entrega, meus amados e queridos irmãos. Quer ver a pergunta? Quem aqui já é batizado com fogo e com o Espírito Santo? Levante a mão. Muita gente ainda não é. Deus quer te batizar, Jesus quer te batizar. Entenda bem, isso não significa que você não está salvo. Tem o selo, mas está faltando algo mais. Está faltando o que, pastor? Revestimento. Está faltando o que, pastor? Poder. Aleluia. Para que poder? Para que o crente precisa de poder, meus irmãos? Poder para vencer as hostes espirituais da maldade. Autoridade, aleluia, para romper e vencer os dias maus, meus irmãos. Porque quando o crente recebe esse poder do Espírito Santo, ele deixa de ser uma pessoa natural, ele passa a ser uma pessoa espiritual. Não tem mais nada, sabia? Se você ler os crentes aqui, ó, tinham selo, mas se você ler os crentes de João, capítulo de número 20, eram as mesmas pessoas. João, capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam. O que é que eles estavam? Com medo. Medo imperava naquele lugar, medo tomava conta daquele lugar, mas faltava o que? Faltava exatamente o poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Faltava exatamente o poder. Eles estavam com medo, com as portas trancadas, ninguém saía. Que medo! Já mataram Cristo, crucificaram Cristo, e o que será dos discípulos do Nazareno? Com medo, trancadas, portas trancadas, ninguém ousava sair das portas daquela casa para fora. Medo. E a Bíblia fala assim, que ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito o quê? De ousadia, de fortaleza. Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de autoridade, meus irmãos. Aí quando chega, aleluia, em Atos capítulo de 2, a minha mente vai lá no cenáculo. Imagina só, cenáculo, a igreja, 120 pessoas reunidas. Mas o que é que eles estavam fazendo lá? Agora eu vou falar. Tinha jogo de luzes naquele salão? Tinha parede preta naquele salão? A Bíblia fala que no cenáculo havia muita luz. Não tinha jogo de luzes, mas a Bíblia diz que tinha 120 pessoas de joelhos dobrados, dizendo: nós queremos o teu Espírito em nós. Nós queremos o teu Espírito na nossa vida. Nós queremos o poder do Espírito Santo, para que nós possamos pregar com poder e autoridade, para que nós possamos cantar com poder e autoridade, para que nós possamos evangelizar com poder e autoridade, para que nós possamos fazer a tua obra com poder e autoridade, para que nós possamos vencer as ciladas do adversário, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios: no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. O crente precisa ser revestido de poder.
Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas se você ler Atos capítulo 8, versículo 15, ela fala: após terem orado, desceu o Espírito Santo. Atos capítulo 9, verso 17, após terem orado, desceu o Espírito Santo. Atos 10, capítulo 10, verso 44, após ter orado, desceu sobre eles o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, aquela igreja clamava. Aquela igreja clamava. Oh glória! Oh glória! Vai recebendo a presença do Espírito Santo onde você está aí. Dá lugar para o Espírito Santo nesta noite. Dá lugar para o Espírito Santo nesta noite. Recalavaia. Oriclama ralamastéria. A Bíblia diz assim, ó, aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, aproximadamente 10 dias de oração. Que tal você fazer uma campanha de jejum para receber o batismo com o Espírito Santo? Faça uma campanha de oração para receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, a vida é outra, hein? A vida muda, hein? Ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda. Aleluia. Deixa ele encher teu coração nesta noite. Aleluia! Deixa ele encher a tua vida nesta noite. Só depende de você, não depende do pastor, não, só depende de você. Você falar com ele: Senhor, eu quero sair daqui cheio do teu Espírito Santo. Eu quero receber o batismo com fogo e Espírito Santo. E se há alguém aqui que já recebeu, mas precisa de um renovo, ele está aqui para te renovar nesta noite. Oh, glória. Eu fico imaginando, irmãos, 120 pessoas, irmãzinho, ó, e de repente um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está enchendo esta casa nesta noite. Aleluia! O Espírito Santo está enchendo a tua vida nesta noite. E sabe que ele está dizendo: a língua de fogo, a língua do céu vai pousar sobre a tua vida nesta noite, e você falará em línguas dos céus do teu país de origem, que o diabo não consegue entender e nem decifrar. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, que a língua dos anjos, a língua dos céus está pousando sobre a tua vida nesta noite. Se você quer receber, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, contagia o teu povo, enche a tua igreja, Espírito Santo. Cadê a glória da igreja? Cadê a glória da igreja? A Bíblia Sagrada diz, oh glória, que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o meu nome não fora glorificado. Começa a glorificar o nome de Jesus nesta noite. Começa a exaltar o nome de Jesus nesta noite. Começa a glorificar o nome de Jesus. Abra a tua boca, esqueça tudo e se conecta com o céu, se conecta com Deus e começa a glorificar. O Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. A língua dos céus vai pousar sobre a tua vida. Olabassi, clama, alabassi, anda. Oh, bendito é o nome de Jesus, aleluia. Oh, glória! Não sou eu, alguém recebendo aí,
Ele andou me clamasse a cantou macalamahasi. Libi clinica manchori me clamahalamaste clamahaya. Rita labaya sia cantou libi clamaha. Minaya sia cate. Retimi comica macianda racia. Tem alguém recebendo aí? Tem alguém recebendo aí? Tem alguém recebendo aí? Começa a falar em mistério. Labaya sori me clamahalamaste. Receba o Espírito Santo, receba o poder do Espírito sobre a tua vida nesta noite. Ela seja cheio do Espírito Santo esta noite. Vai dando glória, vai dando glória. Abre a tua boca e vai dando glória. Abre a tua boca e vai dando glória. E deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa a língua dos anjos pousar sobre a tua cabeça. E deixa a tua língua enrolar. E começa a falar em mistério. E começa a orar em mistério. E começa a profetizar nesta noite. Quanto tempo faz que você não fala mais de mistério? Esta noite há uma unção de poder, há uma unção de avivamento, há uma unção de renovo, há uma unção, aleluia, do Espírito Santo sendo derramada sobre esta igreja desta noite. Oh, bendito é o nome de Jesus. Quando o Espírito Santo se apodera da nossa vida, irmão, o medo vai embora. Quando o Espírito Santo se apodera da nossa vida, meus irmãos, a tristeza vai embora. Quando o Espírito Santo se apodera da nossa vida, nós somos revestidos de poder, autoridade e graça. E ao levantar das tuas mãos, o inferno cai por terra, o diabo cai por terra, a doença cai por terra. Quando o Espírito Santo se apodera da vida da igreja, nós pregamos com poder, nós cantamos com poder, nós anunciamos a verdade do Evangelho com poder e autoridade do céu. Ele calamassurianda na baia. A Bíblia diz aqui, ó, aleluia, que a presença do Espírito Santo encheu toda a casa. Desceu sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O culto é bom quando o português desaparece do culto. Sabia disso, irmã Stephanie? Olabassurianda, aleluia. O português desaparece, irmão Daniel, e aí só entra a linguagem do céu. Mas deixa a linguagem do céu baixar na terra aqui hoje. Oh, Maria. Suele me come na calamana, catalamana, caçalamahaya. Ele me anda na bassurianda. Deixa o português desaparecer, mas começa a orar em mistério. Receba o batismo de fogo, receba o batismo, aleluia, com o Espírito Santo e com fogo. Receba agora. Tem alguém recebendo aí. Eu vim para dar lugar nesta noite, eu vim para dar lugar. Eu não vim aqui para passar tempo, eu vim como profeta de Deus para declarar um tempo novo de avivamento, de derramamento, de poder, de unção, de autoridade. Recebe a unção do Espírito Santo aí, crente. A unção que está descendo sobre a tua vida está quebrando o jugo do diabo. A unção que desceu lá em Atos 2 quebrou o jugo do medo, quebrou o jugo do medo, porque em João capítulo 20 eles estavam trancados dentro de uma casa com medo, mas em Atos capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo e poder, eles abriram a porta do cenáculo e uma multidão de mais de 3.000 pessoas estava do lado de fora esperando e diziam: esses homens estão bêbados, estão embriagados às 9 horas da manhã.
E Pedro, tomando a palavra, disse: não, senhoras e senhores, acabou de se cumprir o que fora dito pelo profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Aleluia, acabou de se cumprir o que fora dito por Jesus Cristo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ele foi e enviou o Espírito Santo, o Paracleto divino, aquele que nos ensina, aquele que nos guia em toda a verdade, o Consolador divino. Ele acabou de chegar, oh glória, trazendo uma unção de poder, uma unção de avivamento, uma unção de renovo, uma unção de ousadia. Vai ter calabachanda, e essa unção está sendo derramada sobre esta igreja. Recebem agora. Eu vim aqui para profetizar. Chega de ser crente vazio, de ser crente frio. Receba agora a unção do Espírito. Assopra Espírito Santo, assopra Espírito de Deus, assopra aqueles que puderem colocar sobre os pés, coloca sobre os pés adorando, coloca sobre os pés glorificando, aleluia, e pede para Deus: eu quero uma cachoeira de poder, eu quero uma tsunami de glória, eu quero que esta casa se encha da unção do teu Espírito. Desapareça agora o idioma português, a língua do português, aleluia, entre em ação agora, a língua dos céus, a língua dos anjos do nosso país de origem. O céu é o meu lugar, é o teu lugar. Começa a falar na língua do teu país de origem, começa a orar na língua do teu país de origem. Alabacando, o diabo não entende, o diabo não compreende, mas o céu te ouve, o céu te entende. Os adolescentes recebem, os jovens recebem, a igreja recebe, os visitantes recebem. É para todos, a promessa 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 de glória, a promessa de unção, a promessa de poder, a promessa do batismo com fogo e com o Espírito Santo. É para minha vida, é para tua vida. Receba agora. Há lugar para o Espírito Santo. Ai, que glória que está descendo sobre esta igreja. Há uma nuvem de glória, há uma nuvem de glória descendo sobre esta igreja. Ai, pecando assim diz o Senhor. Eu marquei essa reunião, eu marquei essa noite, eu marquei esse culto. Eu trouxe cada um dos meus filhos e filhas aqui nesta noite, porque muitos cansaram, aleluia, na jornada, muitos se abateram na jornada e estavam pensando em parar, pensando em desistir. Mas esta noite eu derramo da minha glória, eu derramo do meu Espírito, eu derramo do meu poder, eu derramo do avivamento sobre esta alma, sobre este coração. E este coração, aleluia, que estava se apagando, essa chama que estava se apagando, vai reacender nesta noite. Não tem diabo que resista esta glória, não tem macumba que resista esta glória, não tem doença que resista esta glória, não tem tristeza que resista esta glória, não tem inferno que resista esta glória. O jugo é quebrado por causa da unção. A igreja só precisa
precisa é da unção do Espírito. A igreja só precisa é de poder, é de unção, é de glória. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua noiva nesta noite, vem sobre a minha vida, renova, Senhor, renova a tua igreja, renova a tua igreja, renova o dom da visão, renova o dom da profecia, renova o dom da revelação, renova o dom do amor, renova o dom da hospitalidade, renova, meu Deus, o dom, meu Pai, aleluia, de ganhar almas, o dom de milagres, o dom de maravilhas, o dom de curar os enfermos. Ai, meu Deus, Deus está renovando alguém aqui. Oh, meu Deus do céu, eu vejo barreiras caindo por terra, eu vejo o diabo recuando, o inferno recuando. Vai ter avivamento na tua casa, vai ter despertamento no teu ministério. Rebaca, você vai sair daqui cheio de vontade de anunciar as verdades, de proclamar a verdade. Você vai sair daqui, aleluia, com a chama do Espírito ardendo e queimando na sua alma, no seu coração. Alebaceira baixando a lavaça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, bate palme da glória, bate palme da glória, olá vai, bate palme da glória, glória a Deus, Deus abençoe. Ore calamaragas, ore calamaragas. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Glória, 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 glória. Este lugar é glória. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o renovo de Deus na tua vida. Apresenta para Deus a tua fé. Remacha, cami cantarás. Emichomanarás. Vai terrar se clamarás. Manamamamahaya. Niminayo masima enchomi clamarás.
Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Levante a tua oferta. Quem trouxe a oferta? Quem trouxe o voto? Glória. Oh, glória! Apresenta o voto, apresenta o dízimo, apresenta a oferta, o voto, o dízimo, apresenta para Ele. Senhor Deus e Pai, recebe a nossa oferta, recebe o nosso voto, recebe o nosso dízimo. Nós consagramos a Ti nesta noite. Prospere e provei na vida de todos. Prospere e provei da vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deposite na salva. Passagem aos envelopes do voto, que o horário estourou, né? Os envelopes do voto. Aleluia. Vai passar. Pega o envelope do voto e faz um voto especial com teu Deus nesta noite. Salvação, libertação, cura, porta aberta, justiça divina. Faz o voto. Quando termina o natural, começa o sobrenatural de Deus. Rogerinho, vitória nossa, Rogerinho. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia! Busque a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo, irmãos. Através da oração. Cuidado, hein? Todos sabem das 9h10. Tem oração aqui, ó. Hein? Toda quarta-feira, 19 horas, tem oração aqui. Vem orar. Vem orar, buscar a presença do Espírito Santo. Não gostou, senhora, das 9h10? Você não vê nem o tempo passar. Nem tempo. Quando começa a aquecer, tem que parar. Começa a aquecer, tem que parar. Viu? Aleluia. Diga glória a Jesus. Aleluia. Uma cooperadora Solange quer passar 4 revelações do Espírito Santo. Quer passar? Chega para passar a revelação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Já nós vamos encerrar aqui. Eu tenho que falar um pouco mais, que é para buscar, para despertar. Jovem, desperta, busca o Espírito Santo. Adolescente, busca, seja cheio, flutuando do Espírito Santo. Viu? Igreja do Senhor, busque essa presença. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a gloriosa paz do Senhor, irmãos. Presença de Deus, eu cheguei há uns minutinhos aqui, mas cheguei no tempo certo, no momento exato, e pude receber um pouquinho dessa porção da glória sobre a nossa vida, porque o crente, irmão, que ele tem contato com o céu, pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, só não pode faltar essa presença na vida do crente. Ele passa chorando, mas ele passa glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu estava ali, irmãos, aleluia, e o Senhor queimava em meu coração, aleluia, nesta manhã, em oração, aleluia, aonde, aleluia, quando o povo estava passando por um momento escasso, o povo de Israel e Judá estava passando por momentos de aperto, difícil, aleluia, e o povo ali, ele começa, irmão, a dar sacrifício, eles começam ali a orar, eles começam ali numa situação para chamar a atenção do Deus de Israel, e nada ali sucedia, aleluia. Diz a palavra do Senhor que o povo vai até o profeta Jeremias e diz a Jeremias: nós temos dado sacrifício queimado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sacrifício ao Senhor, e nada tem sucedido na nossa vida. E o Espírito Santo, irmão, começou a queimar meu coração e falar dentro da minha alma que muitas vezes nós damos tanto por sacrifício e não obedecemos. E a palavra do Senhor diz que quando o povo, Jeremias, começa a orar, Deus responde ao profeta. E se o pastor me deu essa oportunidade, irmão, meu corpo está derretendo aqui, aleluia. Muitas vezes, irmão, fazemos tão sacrifício, falamos tão com a boca, mas o coração está longe. E nessa manhã o Senhor falou, assim como usou Jeremias para falar com o povo: Jeremias, não ore para esse povo, que eu quero, aleluia, a obediência, não é sacrifício.
passado. Tu tem ouvido revelações, aleluia, que Deus tem falado contigo. Mas os teus olhos, aleluia, têm visto diferente o que os homens e mulheres de Deus têm sido usados para falar contigo. Senhor, manda te dizer assim: não temas, crê somente, diz o Senhor nesta noite para ti. São 5 pessoas aqui nesta noite, aleluia, que tu veio aqui em tudo de buscar algo do Senhor, aleluia. O Senhor manda te dizer: não temas, porque Ele está contigo. Na casa de Jairo, irmãos, estava tudo dizendo acabou, mas Jesus disse para ele: não temas, e Jesus foi com ele, e aonde havia tristeza chegou alegria. E nesta noite o Senhor está dizendo: não temas, porque Ele está chegando na tua vida com alegria, com cura, com paz, aleluia, e com resposta do céu, aleluia. Receba, irmão, aqui em nome de Jesus a tua vitória. A situação pode dizer tudo ao contrário, mas Ele vem, aleluia, no momento e na hora certa te dá a vitória. Tem mais 4 irmãos aqui, irmão. Levanta a tua mão, decai, e receba o milagre, a providência do Senhor nesta noite para a tua vida. Os teus olhos carnal não têm visto, mas nesta noite, espiritualmente, Deus está entrando em favor da tua vida e está te dando uma grande vitória. Decamanai, Satanás perdeu, e o nome do Senhor vai ser glorificado nesta noite. Tem mais 2 pessoas, irmão, aleluia. E decamanai, que meneico, manai, irmão, em Jesus, receba o sobrenatural de Deus na tua vida. Aqui, irmão Raimundo, receba uma providência de Deus. Decai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã da tua vida. Em nome de Jesus, aplauda, glorifica e exalta aquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Macamila. E decarramai, que menecoma decai. Oh, decai, aleluia. Senhor diz assim, Macamila, que onde nós sentimos mais a dor, é onde Ele mais nos usa para curar. E esse momento tão estágio na tua vida, diz o Senhor que tu não está entendendo nada, mas Ele vem vindo andando sobre as águas. E não tema, porque é Ele o dono da vida, é Ele que faz, que desfaz, que mais, aleluia, e opera um grande agir sobre a tua vida. Aonde foi a tua vergonha, vai ser uma grande exaltação do céu para a tua vida. Palmas que engrandece o nome do Senhor. Aleluia. Eu já quero agradecer essa rica oportunidade. Irmãos, a presença do Senhor é tudo em nossa vida. A presença de Deus é tudo em nossa vida, irmãos. Persevere a guardar o contato com Cristo. Hoje muitos já não sentem a presença. Hoje muito um culto é mais um culto, aleluia. E isso é para incomodar o crente. É tempo de nós chegar mais perto. É tempo de nós se humilhar. É tempo de nós amar e perdoar, porque Jesus está voltando. E eu quero pedir à igreja que continue orando em favor do seu Amaury. Aleluia, Deus está no controle. Quando a gente chega próximo, irmão, a Ele para orar, a glória de Deus manifesta. E eu entendi assim: decamanai, que meneicomanai, sou eu que estou agindo. E agindo eu, operando eu, ninguém vai impedir. E eu creio, irmãos, que através dessa prova, dessa dificuldade, almas vão se render nos pés do Senhor. Almas, irmão, vão conhecer o Senhor, aleluia, porque Ele é fiel. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Palmas que agradecem o nome de Jesus. Todos de pé, não dá mais tempo, né? Aleluia. Tem alguém para aceitar a Cristo como teu Salvador? Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Jesus está te chamando nesta noite. Alguém para reconciliar com Jesus? Tem? Pastor, eu quero reconciliar, eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador. Tem alguém? Para unir com esse ministério, se tiver, levante a mão. Tem alguém? Aleluia, amém.
Então coloque as mãos sobre a sua cabeça. Domingo, às 9 da manhã, teremos a Santa Ceia do Senhor. Domingo, às 9 da manhã. E dia 14 de junho, teremos um encontro de casais. Se ainda não... Dia 16? Dia 14. Dia 14. Se ainda não deu o nome para participar, ou comprou ingresso, R$60, que é para ajudar para a gente organizar essa festa, tá? R$60 o casal. E eu tenho certeza que vai ser algo muito edificante. Muito edificante. É só falar com a esposa depois, tá bom? Em nome do Rei. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Oração da fé. Oração final. Quarta é culto de oração, hein? Sábado, 9 da manhã, oração. Vem para oração, hein? Para a gente ficar robusto na fé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na oração da fé. Obrigado por esta noite de bênção. Senhor, visita o Amauri. Visita, envia o teu anjo lá. Opera o milagre na vida do Amauri, Senhor. Opera o milagre na vida do Amauri. A irmã Célia, a irmã Tereza, esposa da irmã Tereza, pastor Isaías Alves, pastor Roberto Sofiati, pastor Aleluia, Pedro Cassoni, a irmã Natália Coppola. Coloca as mãos de poder e de glória sobre a vida dos teus filhos, todos aqueles que estão enfermos, doentes, desenganados pela medicina. Sara, cura, liberta. Meu Deus, entrega grande bênção na vida de todos. Abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens. Abençoe os anciãos, a vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, Senhor. Leva todos em paz, amparados, guardados, protegidos e abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga bem forte: a paz do Senhor Jesus.